Achamos o Messias. Um dos motivos, senão o principal, do batismo de João era encontrar o Filho de Deus por meio do sinal dado por Deus, que era o Espírito Santo descer em forma de pomba e permanecer sobre ele. João capítulo 1, versículo 31. Isto aconteceu imediatamente após ser desfeito o pensamento dos líderes de que o próprio João seria o Messias. João capítulo 1, versículo 20. Então, publicamente, às margens do rio Jordão, o povo ouviu que este é o Filho de Deus. A persistência de João falando do Filho de Deus produziu o bom efeito na vida daqueles dois que seguiram a Cristo. O testemunho de João foi uma pequena semente que deu muito fruto, pois com aqueles dois começou a construção da morada de Deus em espírito, isto é, a igreja, o corpo de Cristo. Veja Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22. João repetiu o assunto do dia anterior. Sua mensagem era curta, ele falou de Cristo. Os dois perguntaram por um endereço, mas receberam um convite especial: vinde e vede. Não foi a vontade de Deus nos revelar a preciosa conversa de Cristo com eles? Mas, como resultado imediato, André saiu à procura do seu irmão Simão e levou-o a Jesus. André falou de Cristo, achamos o Messias, e em seguida levou-o a Jesus. De imediato o Senhor trocou o nome de Simão. João, o evangelista, nada conta sobre si mesmo no seu livro, mesmo que já havia se passado décadas desde aquele primeiro contato com o Senhor. Ao procurar e achar Filipe, vemos mais uma atividade do Senhor. Ele está muito ativo neste final do capítulo 1, preparando tudo para o capítulo 2, onde mostrará a sua glória. Filipe veio sem ouvir uma pregação e sem ver nenhum milagre. A chamada de Natanael, ou Bartolomeu, seguiu os mesmos princípios. Falou de Cristo apenas e com poucas palavras. Havemos achado. Tem o sentido de havemos achado e permanecemos satisfeitos com esse resultado. Talvez os dois já tinham conversado sobre as Escrituras e o cumprimento delas, mas a mente de Natanael estava cheia de dúvidas por causa de ser de Nazaré uma cidade mal afamada. Vem e vê. Assim como Cristo dissera aos dois primeiros, Filipe disse a Natanael sem discutir nada. O conhecimento de Natanael era pequeno e sua visão diminuta, mas o Senhor não levaria isto em conta. Ele fazia parte do grupo de Zacarias, Isabel, Ana, Simeão e outros, que serviam a Deus de acordo com a luz que possuíam. Eram crentes do Antigo Testamento que se conservaram separados do fermento dos fariseus. Como resultado da sua manifestação da fé no Filho de Deus, Natanael recebeu uma promessa particular: coisas maiores do que estas verás, embora que no versículo seguinte esta promessa fosse ampliada para os demais. Nas nossas considerações, devemos notar que temos neste trecho um exemplo de como devemos evangelizar, sempre apontando para Cristo e desviando-nos de polêmicas desnecessárias. Notamos também o profundo interesse do Filho de Deus para com todos os que foram conduzidos a ele. A chamada de Filipe a Natanael aconteceu no quarto dia após o questionamento de João Batista. O terceiro dia, mencionado no início do capítulo 2, mostra que eram necessários 3 dias até chegar a Galiléia, e neste tempo ele completou o número de seus discípulos. Temos assim o belo exemplo do Senhor de como ele trabalhou intensamente naqueles 6 dias após o seu batismo. No 7º dia, teve o seu descanso no casamento de Caná. Há quem compare esta semana com a semana da criação. O primeiro dia da criação, que foi a separação entre a luz e as trevas,
comparando com os versículos 1 a 28, onde se fala muito de luz e trevas, principalmente versículo 5, a luz resplandece nas trevas. O segundo dia da criação, que foi a separação das águas que estão em cima com as que estão embaixo, corresponde com os versículos 29 a 34, onde o cordeiro que veio de cima se vê em contraste com os cordeiros da terra. No terceiro dia da criação, houve separação entre o mar e a terra seca. Deus estava providenciando morada para o homem. Vemos em versículos 35 a 43 os discípulos morando com Cristo aquele dia. No quarto dia, houve a criação do sol, lua e estrelas. O Filho é o sol, em versículos 43 a 51. Como a lua reflete a luz do sol, sem ter luz própria, assim Filipe o faz, e Natanael é uma estrela na noite de trevas em Israel. No quinto e sexto dia houve a povoação da terra e mar. Isso corresponde à finalização do número de discípulos, não informado aqui para nós, mas realizada, pois foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. João capítulo 2, versículo 2. O sétimo dia da criação foi o dia do descanso do Criador. O primeiro sábado era a festa do casamento em Caná. Esse terceiro dia, em João capítulo 2, versículo 1, corresponde ao sétimo dia da criação. Nos lembra a ressurreição e as bodas do Cordeiro. Mas, antes, no fim do capítulo 1, vemos cenas do milênio, quando haverá plena comunicação entre o céu e a terra. Ainda mais um ponto. Na tentação do deserto, por 2 vezes, o diabo pôs em dúvida se Cristo era o Filho de Deus. Neste evangelho, vemos o complemento das vitórias sobre o diabo. No nosso trecho, 2 vezes também é afirmado que Cristo é o Filho de Deus.